Então, né? Aqui no intervalo, enquanto vocês estavam discutindo as atividades, surgiu algumas perguntas. Professora Dominga, a senhora pode começar falando a primeira, assim, que perguntaram aí? Quer dizer, a leitura, né, visual. Essa leitura visual dos alunos lá de Espigão do Oeste foi, assim, incrível, hein? Gostei, vocês estão aplicando o conteúdo aí muito bem de forma prática. Então, pela leitura visual que a professora falou, qual foi o aluno ou professora que fez a minha leitura? Querem mesmo saber o nome? Então, de Espigão, o que aconteceu? Falaram que eu, né, Denise, tenho uma filha, menina, sou casada e gosto de esmaltes escuros. Esmaltes escuros acertaram. Não sou casada. Agora eu estava olhando aqui, será que eu tô com alguma aliança? E não tenho uma menina, infelizmente, assim, eu não tenho filhos. Mas quando eu tiver, vai ser um menino, se Deus abençoar, que eu sou apaixonada por meninos. Da professora Domingas, falaram o que, professora? Religiosa, usa um anel no dedo polegar, que não sabem o significado ainda tem esse detalhe. Usa social e é sincera. Bom, desculpa. E depois as meninas ainda falaram que ela tá com um terço, né? E não é um terço, é um cordão. E acertaram da professora. Realmente, eu acho que ela vai explicar melhor, mas ela estava me contando que ela quase foi freira. Então, a leitura de vocês está correta. Né, professora? Quer explicar um pouco? Pois é. Então, a leitura que vocês fizeram, realmente, eu sou teóloga, estudei muitos anos, 4 anos e 6 meses, quase fui... fiz os votos, mas não foi possível, mudei. E... assim, foi uma experiência muito boa, mas enfim, tem um filho, Samuel, lindo meu filho. Lindo. Então, não é um terço, né? Não. E o anel não tem significado, gente. Todo mundo faz, né, professora? Não tem significado o anel, né? É só um anel. É só um anel. Mas vocês acertaram, ficou muito legal, assim, a leitura dela, também gostei. Adorei a parte do sincero também. E do social. Gostei da minha também. Pena que eu acho que vocês estão fazendo uma visão futura, né? A Dominga estava falando pra mim que isso daí é o futuro, que eu vou ter uma menina. Então, né, vamos esperar para daqui a uns anos. Agora, corrigindo a nossa atividade, brincando de coisa séria agora. A primeira questão é: as linguagens da pintura, das artes visuais e audiovisuais não nos ensinam algo de muito importante. Aí aqui a primeira, letra A, o saber, letra B, o sentido, letra C, o ouvir e letra D, a realidade. A resposta certa, como eu falei para vocês, as linguagens da pintura, aqui está dizendo assim, a linguagem das pinturas, das artes e audiovisuais nos ensinam algo de muito importante. Lembra que a gente chegou a comentar que o sentido é algo que a gente tem de importante, que tudo faz parte do sentir, né? Do observar. Então a gente sente o audiovisual, a arte. Então assim, o sentido é a base. Então, para a gente ter uma visão ampla de alguma coisa, a gente está sentindo aquilo dali. Seja um áudio, seja uma imagem, seja uma pintura. E aquilo ali é o sentido que faz. Né, professora? Exatamente. E aí responder a questão certa, a Cujubim, a Keila enviou a resposta. E também o Joel, que enviou a resposta aqui da aluna Lugicelli. São as duas respostas que foram aqui para nós enviadas. Cujubim e qual é o outro? Costa Marques, que é lá do Joel. Costa Marques, parabéns pela participação. Eu vi que vocês estavam bem participantes hoje. A gente estava olhando aqui, rimos muito com alguns dos comentários e as respostas, vi que vocês entenderam bem, tá? Vamos à segunda questão. Partindo do princípio que as técnicas da pintura mudaram não somente as artes visuais, mas também a maneira de se olhar para o mundo, podemos afirmar que tempo e história representam e são representados em imagens, fotografias, músicas ou obras. Lembra que a gente conversou falando que lá o tempo e a história era representado o quê? Por obras. Por quê? Obras é o conjunto, né? Obras são o conjunto desses fatos, né? Então, assim,
tudo que tem uma marca, né? Se for uma arte numa pedra, ou uma pintura, ou um áudio, ou uma música, ou uma fotografia, isso daí é um conjunto. Então, esse conjunto são obras. Então, é representado por obras. A resposta certa era D. Alguém acertou, professora? Sim, a Michele enviou a resposta pra gente e o Joel também, as duas respostas corretas. Parabéns, Michele e Joel. Sempre participando bastante, né? A próxima. Conforme o mestre genovês Leon Batista, divide-se a pintura em 3 partes. Quais são elas? Letra A, circunscrição, composição e recepção de luz. Letra B, começo, meio e fim. Letra C, início, composição e luz. E letra D, corpo, representação e propriedade. Lembra que a gente conversou sobre isso, né? A representação da pintura vem pelo quê? Circunscrição, que é a questão de ter um local, né? Tá em algum lugar, ter uma base, que eu expliquei que você tem que ter uma base que seria o nosso local, né? O nosso lugar. A outra composição é o que vai compor aquele lugar, que seria a minha pintura. Então, lembra que eu falei da capela, né? Que o fundo dela é azul e as imagens compõem aquele fundo azul, que é as histórias que são contadas. E aí, a nossa última é a recepção de luz, que é o quê? Que é a pintura em si, que é o que vai dar luz, que vai dar contraste, que eu falei, até dei um exemplo do estúdio, que tem que ter uma luz para levar para vocês essa imagem, entenderam? Então, assim, a resposta certa aqui é a letra A. Por quê? Porque é a nossa circunscrição, composição e recepção de luz, que são as 3 partes da pintura. Isso vocês não vão esquecer. Né, professora? Exatamente. A aluna Lu Gisele, lá de Costa Marques, o Joel está pedindo aqui para registrarmos o nome dela. Ela respondeu certinho aqui a questão. Lu Gisele, parabéns. Além disso, também a Keila, né, enviou a resposta. Também a resposta anterior, a Keila enviou certinho aí pra gente. Quem mais aqui? Deixa eu só confirmar para não deixar de dizer o nome. A Michele também enviou aqui a resposta correta. E Joel, Michele e Keila, tá bom? Parabéns, Joel, Michele, Keila. Obrigada por todos os polos, né? Pelas participações que vocês estão mandando a resposta, estão interagindo durante a aula. Isso está sendo muito proveitoso para nós. A nossa 4ª questão, ela é bem divertida, na verdade. Com o passar do tempo, vamos acumulando muitas fotos. Aquelas do almoço de domingo com a família, da viagem, de um show ou aniversário. Quando menos percebemos, temos um acervo enorme de lembranças de tempo. Escreva uma das suas experiências ao ver um álbum de fotografia que você tenha. O que você sente ao relembrar o tempo que parece que ficou preso naquelas fotos? Eu sinto o quê? Como eu falei pra vocês, né? Eu sinto, como eu melhorei, não, brincadeira, mas assim, eu vejo o meu passado, né, coisas que talvez se não tivesse aquele registro, eu não teria, né, como observar. Então, assim, eu vejo o passado da minha família, eu vejo como foi, como mudaram e principalmente como os estilos mudam, né? Assim, tem uma época que você veste uma roupa, um tipo de roupa, outra você veste outros. Tem uma época que você usa o cabelo de um jeito, outros. Então, assim, eu vejo toda essa mudança da minha família. E eu também. E você, Domingas? Também. Você vê o quê? Muitas mudanças. Eu recordo, assim, a minha infância hoje. Então, é importante, de vez em quando, a gente dar uma olhada e falar, meu Deus, como o tempo mudou. Isso, verdade. E a Domingas, como ela tem um filho, né? Eu tenho certeza que ela vê as do Samuel também, né, Domingas? Sim, direto. E aí o Samuel hoje, ela disse que tem 1,84 m, então deve ver ele pequenininho, né? Então, e aí o que responderam, professora? Então, quanto à questão 4, nós temos aqui a resposta da Alzinha, de Extrema, que ela diz o seguinte: as fotos nos reportam os acontecimentos e os modos de vida do passado. Podemos então comparar o tempo antes e a atualidade e apreciar a paisagem.
Também nós temos a participação do Edilson de Cerejeiras, que ele diz o seguinte: em algumas fotos eu digo que o tempo foi generoso comigo, e ao final ele fecha com a risada. Então, o Edilson e a Alzinha, nossos agradecimentos aí pela participação. Parabéns, Alzinha. Eu gostei muito da sua resposta, que realmente dá para ter essa visão, né? E assim, o Edilson, né? Isso. Edilson, eu também vejo quanto tempo foi generoso. Ou não, né? Comigo, eu não sei se foi. Mas assim, o gostoso de ver as fotos antigas é isso, é você... Porque hoje a gente pode pensar assim, o tempo foi generoso, mas naquela época, talvez aquilo ali era o momento, né? Era que nem o estilo do momento, a roupa do momento, o tempo do momento. Então, parabéns pela participação de todos, né? Lembrando que tem mais uma professora. Mais duas. Mais duas, então vamos... Temos aqui a participação lá de Espigão, né? A aluna Senilda. Ela diz o seguinte: revejo momentos em fotos para contar minha história em livros, fotos. Agradecimento a Senilda. E também a Aline e a Cenice de Alta Floresta, a Josi, que nos enviou a resposta. Sinto boas lembranças, além de poder e comparar o meu desenvolvimento físico, vestes, as fotos é um registro incrível, nas quais podemos perceber mudanças de cenário, lugares e até mesmo os costumes. Então, aqui nosso agradecimento a Aline, a Cenice de Alta Floresta, a Senilde também, né, de Espigão do Oeste, que a Maria José nos enviou, e também de Cujubim, a Silvia Pereira. Quando ela começa a rever as fotos, vem à tona algumas recordações de sua infância, da sua vida, enfim, no geral, as lembranças. Parabéns a todas, Aline, Senilda, Senilde e... O Edilson. O Edilson, a todos, obrigada pela participação. E é isso mesmo, quando a gente começa a olhar as fotos, começamos a ter lembranças mesmo do que aconteceu na nossa vida, né? Como foi bom. E o quanto é bom esse registro, né? Imagina se não tivessem inventado o quarto escuro, né? A câmera escura. E depois o nosso daguerreotipo. E para chegar hoje a nossa câmera, né? Mesmo digital. Então, assim, teve uma história... Essa história foi construída para a gente construir a nossa, para fazer uma história só. Por quê? Porque temos as nossas fotos, né? E essas fotos trazem lembranças boas. Às vezes as pessoas acham que não trazem, mas sim, que quem não gosta de ver como era no passado, o quanto mudou, o quanto evoluiu, o quanto tempo passou, né? Porque assim, o tempo passa também, as paisagens mudam, os registros mudam. Às vezes você está tirando num tempo onde está tudo mais difícil, num momento mais de dificuldade, né? No país mesmo, que nem estamos vivendo hoje. Outras vezes você está fazendo uma parte que está muito feliz, muito alegre, que o país está alegre também. Então, assim, muito obrigada pela participação de vocês. Professora, alguma puxão de orelha para eles? Olha, o meu recado é o seguinte, que vocês essa semana escrevam com carinho os registros no memorial, que é importante. Isso. Porque o memorial, ele é uma espécie de diário, é seu diário pessoal, e você vai registrando, porque depois que você terminar o curso, você vai perceber o tanto que você cresceu nessa caminhada de estudante, de servidor atuante. Então é importante isso, a minha dica é só essa mesmo. Então, assim, só para, né, relembrar, o memorial, ele é o quê? É como é que eu posso falar? É uma descrição da sua aula, né, da sua semana. Então, assim, você vai escrever um pouquinho hoje, aula 3. A aula 3 foi falado sobre... Vocês não podem copiar um texto, vocês têm que falar o que vocês sentiram. Então, a aula 3 falaram sobre arte, câmera, né? Como surgiu a câmera, como surgiu a fotografia, reprodutibilidade. Então, fizemos uma leitura visual das professoras, interagimos com ela. É isso daí, gente. É escrever o que aconteceu hoje. Então, assim, se hoje aconteceu só isso, né, professora? Só isso não. Aconteceu muita coisa, mas esses acontecimentos que vocês têm que registrar lá. Se vocês fizerem toda semana esse registro, não tem problema, não vai ficar pesado. No final, já está lá o registro. Mas se vocês deixarem acumular, não, na próxima aula eu faço. Na próxima aula eu faço, o que vai acontecer?
vocês vão acumular, vai virar uma bola de neve. Então, se a gente pode escrever um pouquinho toda semana, por que não escrever, né? E é tão simples, olha aí, vocês não deram respostas. Então, assim, é pequeno assim também. Vocês vão falar o que vocês fizeram, como foi a aula e, né, darem uma opinião, né, professora? Exatamente. Quero agradecer essa nossa terceira aula, foi bem interativa. Interagimos bastante e quero agradecer a vocês, é um prazer estar aqui. Cada semana a gente está aprendendo mais com vocês, com os seus registros, com as opiniões que vocês estão colocando pra gente, e isso é muito prazeroso, né, professora? Então, a todos vocês um grande abraço. Quero registrar aqui o trabalho importante do Joel, da Michele, da Maria José, da Keila, de todos os tutores que de uma forma ou de outra são nossos colegas que colaboram conosco aqui nesse momento, nessa etapa de formação. E a todos os alunos do Polo que nesse momento estão aí nos acompanhando aqui conosco e a nossa turma aqui também aí com vocês, nós queremos deixar um grande abraço, desejar uma ótima semana e uma frase que eu gosto sempre de dizer: na vida não há caminho a caminhar, o caminho se faz caminhando, ou seja, a cada dia você tem uma oportunidade de fazer algo diferente na sua vida. Desejo a todos uma ótima semana. Isso aí, linda frase, professora. Eu vou copiar no meu memorial essa frase. Obrigada. Agradeço também todos os polos, aos nossos tutores presenciais, assim, vocês contribuem bastante conosco. E é uma felicidade tê-los com a gente. E tenham uma ótima semana, até a nossa quarta aula, ok? E tchau, até a próxima.